Pai, obrigado pela história deste homem que o Senhor, através dele, construiu aqui em Londrina, Senhor, e em outros lugares que sabemos que ele teve influência também. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, dando-lhe saúde, saúde plena, para que ele continue fazendo a tua obra aqui na terra. Abençoa a sua esposa tão querida, tão amada, seus filhos, sua família, que eles continuem sendo bênção na tua igreja aqui em Londrina, Senhor. Pai, usa o teu servo agora para o louvor da tua glória. E que ao abrir os lábios ele possa transmitir a tua mensagem para nós. E que ele também tenha a segurança de que é o Senhor que vai usá-lo nessa manhã. É o que nós te pedimos e já como igreja o honramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Primeiro de tudo, nossa gratidão. Mas, primeiro de tudo, a honra, a glória e o louvor ao Senhor. Servo inútil, que não faz apenas e não faz além do que tem que fazer. É bom que se diga. Você colocou dizendo que nós edificamos igrejas, fomos, mas sobre uma ordem. Sobre uma visão. A visão, primeiro, do pastor Messias e do pastor Jonas. E que eu gostaria de honrá-los, acima de qualquer coisa. Porque toda honra é ao Senhor. Mas eles diziam para mim, João, o pastor Messias dizia, eu vim para trabalhar com ele. Jovem, ele dizia, vai lá para o aeroporto. Encontra uma casa e começa o trabalho lá. Na casa da dona Zenite. Saiu a 5ª igreja. Ele falou, vai lá para os 5 conjuntos. Na casa do venerando. Um goiano que veio se tratar aqui. Com hemodiálise. Comece ali. Ali saiu a 7ª igreja. Ele falou, vai lá para Parigô de Souza, na casa do irmão Orlando Laureano. Saiu a 9ª igreja. Mas não foi por causa do pastor Paulo. E tem a igreja do Milton Gavetti, que foi construída também, mas não foi por causa do pastor Paulo. O servo, ele não tem glória. Primeiro ele tem que obedecer. Primeiro ele tem que obedecer. E essas igrejas foram edificadas para a glória do Senhor. Aconteceu na 2ª igreja, para a glória do Senhor. Aconteceu em Biporã, para a glória do Senhor. Não tenho mérito em nada, nada disso. Apenas servo. Apenas servo. E eu agradeço a oportunidade que me é dada de trazer a palavra aqui. Estou controlando aqui, pode ficar tranquilo. A emoção é muito grande, eu estou muito feliz de ver o Xande, menino, né, Xande? Correndo, e agora aconteceram todos esses encaminhamentos. Mas eu creio na bênção de Deus para a tua vida, filho. Estou feliz de te ver aqui. A palavra que foi me dada, a responsabilidade para trazer a palavra neste momento, está exatamente no livro de Mateus. Capítulo de número 5.
a partir do verso 13. Mas antes de lê-lo, não posso lhe dizer além disso. Outro dia um pastor me chamou para tomar café com ele. Eu fui e ele me perguntou: pastor, eu quero saber como é que o senhor conseguiu fazer tudo isso. Eu falei: eu não fiz nada. Ele falou: qual é o segredo? É o segredo que nós vamos começar. Falou: por tanto dinheiro, não terminava, não devia mais nada a ninguém. Eu falei: não fui eu que fiz. Ele falou: pastor, dá o segredo. Eu falei: só tem um. Deus faz. Deus faz. Eu falei: não posso dizer mais nada. Deus faz. Exatamente. Deus faz. Lendo o texto. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se pode acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O tema de hoje, que foi passado para mim nesse texto, e que nós queremos repartir, que esse tema é dado pelo pastor Messias para mim, não é? Uma igreja para a glória de Deus. Uma igreja para a glória de Deus. Quando o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos, vejam, lá no versículo de número 1 e 2 do 5, diz o texto que a multidão se sentou ali. Mas ele passou a ensinar aos seus discípulos. A multidão ouviu a mensagem. A multidão ouviu todas as palavras de Jesus. Mas tem um porém aqui muito forte. Jesus não estava preocupado com a multidão. Jesus estava preocupado e ocupado com os seus que ali estavam, os seus discípulos, aqueles que iriam continuar a obra dele. A missão dele ia findar-se. Não se sabe no tempo em que Jesus pregou esse sermão. O fato é que ele falou aos seus discípulos. E ele fala a nós hoje. Essa mensagem não é para mim. Essa mensagem é para mim e para você. Seus discípulos, uma igreja para a glória de Deus, faz a diferença. Uma igreja para a glória de Deus transforma o meio onde ela está. Uma igreja para a glória de Deus não se conforma em ver o perdido sem rumo.
Uma igreja para a glória de Deus é cheia de misericórdia. Uma igreja para a glória de Deus dá o exemplo, vivendo como o Senhor viveu. Uma igreja para a glória de Deus ama o seu Senhor e quer fazê-lo conhecido. Uma igreja para a glória de Deus vive o verdadeiro amor de Deus. Olho para o texto bíblico, caminhando lá no Velho Testamento, que aí já não é mais, mas parece-me que é um fato verdadeiro entre nós, deveria ser. Quando o império, o reino sírio invadiu a Jerusalém, invadiu o reino de Israel, lá tinha uma menina que foi levada cativa para a terra da Síria. E ela foi colocada na casa da esposa, para viver com a esposa de Naamã, o general. Naamã tinha um problema sério, era leproso, e todo leproso tinha que ficar fora, afastado. E ele, como general, tinha que estar afastado do seu trabalho, da sua tropa, de todo mundo. E aquela menina chegou para a sua senhora e disse: olha, lá em Israel tem um profeta. E se o meu senhor conhecer esse profeta, ele vai ficar curado. Você tem Jesus. A sua vida espelha Jesus. E se as pessoas conhecerem Jesus, através da sua vida, vão ser curados. Naamã correu depressa a Israel, foi direto ao rei, e o rei ficou desesperado e rasgou suas vestes, porque ele disse: quem sou eu? Quem sou eu? Não sou Deus para curar ninguém. Aí o profeta Eliseu disse: manda ele aqui. Tragam ele aqui. E lá foi Naamã. Nós conhecemos bem a história. Naamã foi. Eliseu mandou que ele se banhasse as águas do Rio Jordão, águas sujas. Ele disse: lá na minha terra tem rios limpos. Por que eu tenho que me deter as águas do Rio Jordão suja? E Naamã, aliás, o profeta disse, Eliseu disse, 7 vezes. Ah, pastor, aquele homem deve ter ficado desesperado, porque ele desceu a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, porque ele disse: eu não vou. Mas os servos dele disseram: ele está te pedindo tão pouco. A sexta vez, nada. E eles estão vendo. Mas não é 6. Ele mandou 7. E quando ele desceu a 7ª vez e levantou-se das águas, o seu corpo parecia ser uma pele de criança. A igreja, ela está exatamente nessa posição de ser o instrumento de Deus para fazer toda a diferença no mundo em que ela foi colocada. Deus não escolheu a igreja para ser um bebelô, algo sem significação. Deus escolheu a igreja para ela ser diferente de tudo. Eu sou a igreja, você é a igreja. Saiba que vocês serão como eu sou. Veja se Jesus tivesse falado conosco.
fosse ele falando comigo hoje. Saiba que vocês serão. Eu estou aqui como para fazer a mudança. Eu estou aqui através de você para fazer a mudança. Aonde você estiver, eu estarei com você. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Não te deixarei e nem te desampararei. A igreja é chamada para dizer e fazer presente no mundo e mudar a sorte e o caminho do mundo. Portanto, os seus atos podem abençoar, ou mandar, ou manchar o meu nome. Pense bem nisso. Eu fiquei tremendo diante dessa palavra. Os seus atos podem mudar, podem abençoar, mas os teus atos podem manchar o meu nome. Você me representa. Coloco nas mãos de vocês o sucesso e o fracasso da minha obra. Isso é uma grande responsabilidade. Por isso, eu vos escolhi. Vejamos. Ao olhar para o texto, Jesus disse, vós sois o sal da terra. É interessante que Jesus não disse, eu sou o sal da terra. Depois ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas o sal é nossa função, é estar na massa, é estar no meio do povo. O sal faz a diferença aonde ele entra. Só não fez na vida da mulher de Ló. Ela se misturou no meio da podridão. E ela amou tanto aquela podridão que ela não teve condições de sair. E Deus a transformou em sal. É interessante isso. A função do sal é preservar. Uma igreja cheia de Cristo é a essência do mundo. Pureza. Você e eu somos chamados para viver na pureza. Ser o exemplo. O mundo quer ver isso na igreja. Impedir que os alimentos se estraguem. Impedir que o meio ambiente onde nós estamos se estrague. Impedir que a vida onde nós estamos se estrague. O sal veio para eliminar a corrupção. E aquele que não anda e não faz o sal, não faz a função, não exerce o meio em que a missão que Deus deu a ele, não tem sabor, vai ser insípido. E Jesus disse que o insípido, o sem sabor, não serve para nada, a não ser para ser, imaginem, a igreja ser pisada pelos homens. Imaginem, a igreja ser pisada pelos homens. Nenhum verdadeiro cristão pode apartar-se da honestidade. Nenhum verdadeiro cristão pode aceitar a relatividade moral, o relativismo. A igreja de hoje parece-me que é uma igreja relativa. Hoje isso pode, isso não pode, isso é bom, isso não é. Ou não existe a função do sal fazendo isso. Ou ele salga, ou não salga. Ele faz a diferença, ou não faz a diferença. Meio termo não existe na igreja do Senhor.
o cristão deve ter no seu padrão de vida e manter-se no ideal de pureza absoluta. Linguagem absoluta. Conduta absoluta. Pensamento absoluto. O cristão dá sabor. É a outra função do sal. Viver os frutos do Espírito é dar sabor. A presença da igreja, eu e você, temos que dar sabor. Aonde nós estivermos, o mundo tem que ver que nós somos diferentes deles. Eles estão mortos em seus delitos e pecado. E a presença da igreja vem transformar essas vidas. Tem que salgar o ambiente, levar uma mudança agradável e transformadora. E outra coisa que o sal provoca, desperta a sede. Depois que você usa o sal, você quer tomar uma água. Por que você quer tomar a água? Porque você está com sede. O organismo pede. E o mundo pede isso da igreja. O mundo quer ver e está sentindo sede. O mundo está sentindo sede. Por que as pessoas queriam ficar com Jesus? Só Ele tem palavra de vida eterna. Esta palavra de vida eterna foi passada para a igreja, para mim e para você. Senão eu vou muito longe. Vou pular um pouquinho. A igreja tem essa função. A inutilidade leva a grave consequência. Se o cristão não cumprir seu papel pelo qual foi escolhido e separado, deve rever sua vida. Deve rever o seu chamado. Deve rever a sua escolha para não ser encontrado sem sabor. Já imaginou a igreja estar no meio do mundo e ninguém perceber a igreja? A igreja sou eu, a igreja é você. A igreja não é o templo. A igreja não é o templo. O templo é o lugar onde nós nos encontramos para adorar e glorificar a Deus. Mas a igreja sou eu. A igreja é você. As pessoas notam a minha presença como igreja de Cristo? Como servo de Cristo? Baseados nisso, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E aí ele chega para os discípulos e diz: vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz, mas eu passo a essa tarefa a vocês. Uma luz é para ser notada. Imaginem você chegar no aeroporto e todas as luzes apagadas e o avião está vindo no ar e ele precisa de um lugar para pousar e ele sabe a mais ou menos o lugar aonde está o aeroporto. Mas ele não sabe ao começo da pista, nem o fim. Ele não sabe onde ela está, se as luzes não forem acendidas. A luz acesa, o corredor aceso, ele sabe que ali, seguramente, ele pode pousar. Assim também é conosco. O mundo tem que saber que aonde ele está, ele pode pousar. Aonde eu estou, aonde você está. Porque nós temos o porto seguro. Você tem o porto seguro. A igreja serve para guiar. E esse guia transforma a situação.
A luz indica o caminho a seguir. Isso demonstra que o cristão é o caminho de todo aquele que não conhece Jesus. A luz do mundo. O cristão é a luz. Ele disse, vós sois. Ele me deu uma missão. Ele me deu uma função. Ele me deu uma tarefa. É dura essa tarefa. Não é? Se alguém disser que ser cristão é fácil, está errado. Eu diria que é difícil. Mas é uma missão. Há uma escolha. Não fostes vós que me escolhestes. Eu é que vos escolhi. E se eu te escolhi, é porque eu sei que você está preparado para ser luz. Eu sei que você pode ser colocado diante do velador. Eu sei que você pode ser colocado acima de todas as coisas. Eu sei que você pode iluminar o caminho de muitas pessoas. Eu sei que aonde você estiver, e você estiver com a sua luz acesa, você vai ser luz, orientação, possibilidade de vida. Você é a luz do mundo. Você poderia dizer para mim, eu sou o sal da terra? Mais uma vez. Eu sou o sal da terra. Você pode dizer, eu sou a luz do mundo? Eu sou a luz do mundo. Pode dizer de novo? Eu sou a luz do mundo. Você imaginou o que você disse? Você caiu na real de que você disse uma coisa transformadora. A luz não precisa dizer que é luz. A luz não precisa declarar, eu sou luz. O mundo tem que ver o brilho dessa luz. Quando Moisés desceu do monte, depois de estar na presença de Deus, o seu rosto brilhava. Moisés não sabia disso. Moisés não sabia disso. Ele foi descobrir, porque a multidão disse, nós não conseguimos olhar para você, o seu rosto brilha. Ele estava na presença de Deus, e porque ele estava na presença de Deus, ele brilhava. Você na presença de Deus, o mundo vai ver o brilho que você tem e vai querer seguir esse brilho. Uma luz serve como advertência. Você já viu uma pessoa que já falou a você, disse, olha, se você tivesse me orientado, eu não me teria perdido. Se você tivesse me orientado que ali tinha um buraco, eu não cairia nele. Mas como você não me orientou, eu caí. Mas se você tivesse me advertido, eu mudaria o trajeto e não cairia naquele buraco. A luz mostra o caminho. Eu lembro de um fato que aconteceu comigo. Muitas coisas aconteceram. Eu louvo a Deus por isso. Um dia eu estava em casa e o telefone bateu, isso foi em Biporã. Preste bem atenção, porque a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias, os dias o acharás. Eu nunca entendi esse texto. Porque o pão, ao cair nas águas,
ele se deteriora, ele desaparece. Ele se desmancha. E o telefone bateu, era uma moça da igreja. E essa moça disse, pastor, ela trabalhava numa loja, falou, pastor, tem um problema aqui. Eu falei, que problema? O senhor não pode ajudar? Eu falei, qual é o problema? Ela falou, pastor, a esposa do dono da loja está grávida. Eu falei, tudo bem. E ela está grávida de gêmeos. Eu falei, sim, qual é o problema? É que ela está de 6 meses. Eu falei, sim, qual é o problema? Pastor, os gêmeos brigaram no ventre. Eu falei, qual é o problema? O médico falou a essa senhora chamada Leila, você vai ficar na cama 3 meses. Não pode se mexer, porque se você se mexer, mata os gêmeos. Se os gêmeos se mexer, mata você. E, de acordo com a situação, morre os 3. O que o senhor pode fazer? Pastor, eles são muçulmanos. Eu falei, nós somos luz. Também para eles. Nós somos o sal também para eles. O que fazer, pastor? Eu falei, se eles puderem, se eles quiserem, a gente pode ir lá como servo do Senhor, orar por aquela senhora. E aí sim, nós fomos. Ele falou, sim, pastor, vem correndo. É 12:30, quando eu entrei na casa daquele senhor, toda constrangido, porque tinha muita coisa de muçulmano ali, mas eu estava indo em nome do Senhor. E aonde você for, você vai em nome de Jesus. Entrei, ela subiu na escada, ela estava deitada na cama, imóvel. Falei, Senhor, como que eu posso orar aqui em nome de Jesus? Porque aqui é tudo muçulmano. Deus falou, ora. Aí, orei, e no final eu disse, em nome de Jesus, vai para o lugar. E desci, fui embora para casa. Aí ela falou, ligou, falou, pastor. Falei, o que foi, minha filha? A criança saíram de onde estava e voltaram para o lugar normal. E a senhora Leila está até varrendo a casa. Eu falei, que glória! Mas o tempo lança o teu pão. O ano passado, nunca mais soube. Eles foram para o Líbano. Ele morreu no Líbano. As crianças voltaram do Líbano com a mãe. E eu nunca mais soube desses jovens, dessa criança. Mas não, desculpem. Antes, aí nasceu um menino, 2 meses depois, eu estava na igreja, numa reunião da tarde, e vi um tumulto na igreja. Falei, que tumulto é esse? Eu falei, aquela moça falou, pastor, eles estão aí. Eu falei, quem está aí? Os muçulmanos. Eles estão trazendo a criança para o Senhor abençoar. Veio ele, toda a comitiva árabe. Entraram, o pai na frente, a avó trazendo a outra criança, a mãe atrás. E aí eu falei, o que o senhor quer? Eu quero que o Senhor abençoe os meus filhos. Eu falei, é verdade? Eu falei, sim. Ele falou, sim, eu quero que o Senhor abençoe. Porque foi o Senhor que orou por eles. E aí, no mais do que depressa, botei a mão na cabeça dos 2 meninos e falei, em nome de Jesus, vocês serão cidadãos do reino do Senhor.
servos de Jesus. Aí eles foram embora. Passaram-se 32 anos. Ano passado, alguém me procurou. E disse, pastor, o que foi? Eu quero falar uma coisa para o senhor. Lembra-se das duas crianças? Eu não vou dizer o nome, para não, questão de respeito, né? Até mesmo porque eu não posso falar. E essa moça que foi lá em casa falou, eu não posso chegar perto do senhor, eles não podem saber. Não sei por quê. Ele falou, esses dois jovens, que agora já são homens, de 32 anos, esses homens, pastor, sabe aonde eles estão? Eu falei, não sei. 30 anos, não sei. Pastor, eles estão na igreja, servindo a Jesus. Lança o teu pão sobre as águas. Você é sal da terra. Você é a luz do mundo. Já estou encerrando. Já passei do meu tempo. O pastor Messias falou, não mais que 30. Finalmente, uma igreja para a glória de Deus cumpre o chamado. Uma igreja para a glória de Deus cumpre a sua missão. Uma igreja para a glória de Deus executa a sua função. Pense, executa a função. Não é mera espectadora, porque Jesus não disse, vós sois, não disse a igreja, vós sois a luz do mundo. Sim, a igreja, você vai ser só a igreja. A luz só vai brilhar na igreja. O lugar da luz brilhar não é na igreja. O lugar da luz brilhar é no mundo. Qual é o propósito? Acima de tudo, quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa aceita Cristo, quem que é glorificado? Jesus. Deus é glorificado. Assim, ele disse, glorifiquem o Pai. Quando eu exerço a minha função, quando eu exerço o meu trabalho, a missão que Deus me deu, eu glorifico a Deus, porque os frutos virão naturalmente. Assim fazendo, estaremos glorificando a Deus. O que Jesus espera de nós? O que cada um dos seus servos, que sou eu e você, podemos fazer para mudar o perfil do mundo? O mundo está morto em seus delitos e pecados, mas nós somos a luz. Qual atitude tomar ou fazer? Qual é a minha atitude diante de tudo isso? Que Deus assim nos abençoe. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que essa luz que está em nós seja a luz do mundo, no mundo. E o mundo veja Jesus através de nós. O mundo veja que eu sou o sal, que eu posso mudar o alimento que está no mundo. O mundo tem que ver que eu tenho sabor. Agora você pense, eu tenho sabor? O mundo tem visto em mim sabor? O mundo tem visto em mim luz? O mundo deseja essa luz para a sua caminhada? Ou o mundo diz, essa luz não acende, não pisca de vez em quando? E às vezes nós colocamos a luz no termostato. Acende quando a gente quer e brilha quando a gente quer.
mas desliga quando a gente quer. Luz do mundo não foi feita para ter termostato, mas para brilhar sempre. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Já passei do horário. Que Deus nos abençoe para que nós tenhamos sabor e para que nós sejamos luz. Assim o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai, servos, nós somos teus, que não fazemos nada além. Somos apenas servos. E nós somos a tua igreja, que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou para fazermos o que melhor é para o Senhor. Minha vida, nossas vidas, aqueles que estão nos ouvindo, possa ser uma manhã restauradora e transformadora. Na minha vida, na vida dos nossos irmãos que aqui estão, na vida de alguém que está nos ouvindo. Pai, queremos ser luz. Queremos refletir a tua luz, Jesus. Tu disseste que aqueles que te seguissem não andariam em trevas, mas teriam a vida da luz, a vida eterna. Oh Pai, faz brilhar em nós, cada dia mais, intensamente mais, a luz de Jesus. Para que nós sejamos fonte de iluminação ao mundo que está em trevas. Mas que sejamos, Pai, sabor. Sabor. O mundo está podre, mas a igreja pode mudar tudo isso. O mundo está corrupto, mas a igreja pode transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz a tua palavra. E que nós possamos fazer isso para o louvor da tua glória. Pai, queremos glorificar o teu nome através das nossas vidas. Então abençoe, Pai, a tua igreja aqui. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com esta igreja e com a igreja de Cristo espalhada pelo mundo inteiro, hoje e até aquele grande dia da volta de Jesus. Amém.